Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o professor Mário Andrade e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar todas as funcionalidades do nosso sistema de ordem de serviço. E para você que já utiliza esse sistema, eu preciso que você assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar as novas funcionalidades que foram implementadas, que é do controle financeiro. E só lembrando, se você ainda não baixou o sistema, o link para fazer o download está aí na descrição do vídeo. Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link para baixar aí está na descrição. Se você estiver assistindo pelo nosso site, basta clicar em Faça o Download. Então, eu vou clicar aqui. Então, ele já inicia aqui o download. Então, se aparecer essa opção aqui, Descartar, você simplesmente cliquem aqui e escolhe a opção Manter. Bom, após o download ser concluído, basta clicar aqui em Mostrar na pasta, ou vocês podem ir na pasta de vocês que é o Download. Geralmente, os arquivos baixados vai para a pasta Download. Então, nesse caso aqui, eu não consigo abri-lo, pessoal, porque eu preciso do programa WinRAR para descompactar o arquivo. Se você já tem, você vai clicar com o botão direito e fazer o procedimento que eu vou mostrar aqui. Como eu não tenho aqui nesse computador, então eu vou baixar aqui, o WinRAR Download. Pode ser o primeiro link que aparece. Então, clique aqui na opção de 32 bits mesmo, independente do seu sistema ser 32 ou 64 bits, não faz diferença. Então, aqui baixar. Então, que ele já iniciou aqui o download para mim, eu posso clicar aqui e mostrar na pasta. Ele vai mostrar na pasta onde foi baixado aqui o programa. Então, eu vou clicar duas vezes aqui para instalar. Aqui é bem simples, basta clicar em instalar e dar um OK em tudo aqui. Concluído. Então, aqui, pessoal, após ter instalado o WinRAR, ele já aparece com o ícone aqui do programa padrão para abri-lo. Então, vocês vão clicar com o botão direito, extrair para Setup CLS System. Então, clicar na pasta e clicar duas vezes no arquivo executável. Então, aceitar os termos, clicar em avançar, avançar novamente, vai só avançando, tá, pessoal? Então, você clica aqui para marcar e a opção aqui de instalar, Finish. Aparecendo essa tela aqui, você vai clicar em Next. Então, típica, você pode deixar ali como tá e vai só avançando, tá, pessoal? Finaliza aqui. E vai aparecer, pessoal, a opção de instalar o conector 5.2. É muito importante que você faça a instalação desse componente também. Então aqui eu vou clicar em Next, aceitar os termos, instalar e clicar em Finish. Aqui novamente avança. Então ele vem com essa opção aqui marcada para o Leia-me. Você pode aqui clicar em concluir e automaticamente aqui, pessoal, ele já criou o ícone na sua área de trabalho. Basta clicar duas vezes. Bom, ele aparece aqui que você pode inserir a sua logomarca, eu vou clicar aqui em não, depois eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento. E aqui, pessoal, ele diz o seguinte, que a novidade é que é possível configurar uma impressão para ocupar apenas metade da folha. A gente também vai mostrar isso aqui para vocês. Bom, aqui ele pede para cadastrar um usuário e senha, então vou cadastrar aqui o primeiro usuário. Só lembrando, pessoal, que vocês devem colocar uma senha que você não vai esquecer. Não é necessário colocar uma senha muito difícil. Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui Mário. E a senha botar apenas o número 1. Então vou gravar. Ele diz que para continuar essa ação, você precisa estar cadastrado. E aqui, pessoal, é muito importante que vocês coloquem os dados de pessoa física. Essas informações, elas não vão aparecer no relatório. A parte do relatório é o nome da sua empresa. Aqui você deve colocar o nome de pessoa física, o nome do utilizador do sistema, justamente com um celular que seja WhatsApp. Então aqui vou colocar, por exemplo, o utilizador que é Mário Andrade. O celular é 75988059776 e aqui o e-mail. O e-mail também tem que ser o e-mail real, porque vocês vão receber um código de verificação. Clicar em cadastrar e aqui dá a mensagem que foi enviado um código para o seu e-mail. Caso o código não seja recebido, pessoal, vocês cliquem na opção aqui do atendimento online. Então aqui nós temos a opção aqui do atendimento online, basta clicar e solicitar o código. Então aqui eu já tenho o código. Bom, uma vez que o código foi validado, ele simplesmente aparece a opção aqui, agradecendo pelas informações. Bom, vou gravar aqui o usuário, vou fechar. E a primeira coisa, pessoal, que você deve fazer para cadastrar uma ordem de serviço é ter um cliente cadastrado. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui na opção de, nós temos aqui cadastros, então temos uma ordem de serviço, clientes, técnico e por aí vai. Então, vamos colocar aqui clientes. Então, vou colocar aqui um cliente de pessoa física, pode ser aqui cliente teste. Vou colocar aqui um CEP e clicar aqui em localizar. Bom, ele já localiza aqui pra gente. Vou clicar aqui em gravar. Depois, pessoal, eu preciso cadastrar um técnico. Então, pessoal, só lembrando que esse sistema ele pode ser adaptado para qualquer segmento.
Pode ser uma gráfica, pode ser uma assistência técnica de celular, de impressora, de manutenção de micro, de oficina mecânica, do que você quiser. Basta que você personalize os campos. Então aqui, por exemplo, se ao invés de um técnico eu quiser cadastrar, por exemplo, um funcionário, então basta vir aqui em configuração, preferência, e aqui ó, eu tenho, por exemplo, sei lá, mecânico. Então clico aqui, ao invés de modelo, eu vou cadastrar aqui aparelho, digamos que seja um celular, por exemplo. Então aqui aparelho, e aqui número de série, eu gostaria que fosse a placa do veículo, por exemplo. Isso aqui se for para oficina mecânica, tá pessoal? Então aqui eu vou clicar aqui em gravar, e aqui ele informa que as alterações terão efeito da próxima vez que você reiniciar o programa. Deseja fazer isso agora? Eu vou clicar aqui em não, e da próxima vez a gente faz aqui. Aliás, eu vou até fechar aqui, ó. Então vou encerrar. Quando eu abrir aqui novamente, aqui já tem que colocar o usuário, tá pessoal? Que eu acabei de cadastrar, então aqui é o Mário, número 1, pressiono Enter. Opa, ele deu aqui o usuário inválido, acho que eu coloquei Mário aqui com acento. Então, vou colocar aqui com acento, entrar. E aqui a logomarca da empresa, a gente ainda vai chegar nessa parte, tá pessoal? Clicar aqui também. Bom, e aqui eu já tenho aqui, pessoal, mecânico, tá? Só lembrando que as informações colocadas aqui, elas vão sair no relatório. Então, ao invés de sair lá como técnico, vai sair mecânico. Então, vocês podem personalizar aí da forma que vocês desejarem. Então aqui eu vou cadastrar um mecânico. Então botar aqui, ó. Clicar aqui em gravar. Preciso também cadastrar uma peça. Ah, mas eu não gostaria que fosse peça. Eu gostaria que fosse, por exemplo, itens. Então, vem aqui configuração, preferência. Eu vou mudar aqui para itens. Clique em gravar. Não vou reiniciar o programa agora, não é necessário. Então aqui, por exemplo, pessoal, vou colocar aqui, ó, display frontal. R$100, posso deixar. Aqui eu estou simulando, pessoal, como se fosse para diversos segmentos, tá? Então aqui R$250, vou gravar. Bom, aqui eu vou cadastrar agora um tipo de serviço. Por exemplo, vou colocar aqui, pessoal, como limpeza. R$100. Vou colocar aqui, por exemplo, mão de obra. Então, mão de obra pode botar aqui como 150, mas depois a gente altera no momento da emissão da ordem de serviço. Aqui, pessoal, uma marca. Então aqui, por exemplo, posso botar aqui Nokia, se for assistência técnica de celular, por exemplo. Posso botar aqui Volkswagen, VM, né, no caso. Fiat. Aqui eu estou simulando diversos segmentos, tá pessoal? Como já falei anteriormente. E aqui na parte do aparelho, posso botar, por exemplo, aqui Uno Mille. Posso colocar aqui Galaxy S4, ou S9 no caso, que é mais moderno. Aqui, por exemplo, posso botar Epson, se for para uma assistência técnica de informática, por exemplo, né? Epson LX300. Posso cadastrar aqui um Palio, 4 portas. Isso aqui são só exemplos, tá, pessoal, de tudo que você pode cadastrar. Como eu falei anteriormente, esse sistema ele pode servir para qualquer segmento. Depende da sua criatividade aí na hora de nomear os campos. E aqui, pessoal, com isso eu já posso emitir uma ordem de serviço. Então clico aqui em cadastro. Primeiramente vou localizar o cliente. Eu aperto a letra C, porque eu sei que eu tenho um cliente com a letra C. Pressiono Enter e seleciono o cliente que eu desejo. Então aqui eu vou selecionar um mecânico. Vou selecionar um aparelho. Vamos supor que foi a Epson. E aqui a marca. Por exemplo, vamos supor que nesse momento aqui eu queira incluir uma marca que não tem aqui na lista. O que é que eu devo fazer? Eu venho aqui, marcas. Então, vou botar aqui, por exemplo, acho que a Epson é a marca disso aí, né? Então, aqui, marca. Epson é da Epson, se eu não me engano. Então, aqui, eu venho aqui, atualizo a lista. Atualizei. E aqui eu já tenho agora a Epson aqui, tá? Então, aqui o serviço externo. Digamos que eu fui na casa do cliente. Foi R$30. E aqui o número de série. Aqui, alguma observação que eu queira que saia na ordem de serviço. E aqui, pessoal, os itens. Então, por exemplo, não tem aqui o que eu quero, mas, por exemplo, vamos supor que eu queira incluir mais de um serviço nessa ordem de serviço. O que é que eu preciso fazer? Basta cadastrar na lista de peças. Então, olha que bacana. Então, eu venho aqui, ó, em peças e vou botar, por exemplo, serviço de aspiração. Se for para um veículo, por exemplo, R$100. Aqui, se for para computador, formatação. Aqui, por exemplo, R$200. Se for para um automóvel, eu posso colocar, por exemplo, aqui alinhamento. Aqui R$150.
Se for um serviço de pintura, que o carro pegue uma pintura, por exemplo, R$250. Então eu venho aqui, então já tenho aqui os serviços. Quando eu vier aqui, olha, eu não tenho o serviço que eu acabei de cadastrar. Então eu venho aqui, atualizo a lista, eu já tenho aqui ó, aspiração, eu já tenho aqui um carburador, que são as peças no caso, eu tenho aqui formatação e por aí vai. Viu como é simples? Então vocês podem incluir quantos serviços vocês desejarem na sua ordem de serviço. E eu recomendo, pessoal, quando vocês fizerem esse tipo de procedimento, vocês coloquem o serviço principal como mão de obra. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho um serviço de aspiração, eu tenho um serviço de formatação e aqui eu tenho um serviço externo. Então posso colocar aqui, por exemplo, ó, mão de obra. Vou dizer ao meu cliente que a mão de obra foi gratuita, digamos assim. Então aqui eu zero e só vou cobrar pelas peças. Então aqui, pessoal, eu posso emitir aqui uma ordem de serviço e já imprimir para dar via do cliente, digamos assim. Eu posso remover um item aqui se eu desejar, basta marcar e clicar aqui em remover. Então aqui eu vou gerar e imprimir, tá? Bom, já fez a impressão aqui, tem a parte aqui do nome da empresa, tem a sua logomarca aqui. E perceba, pessoal, que está saindo aqui a parte do rodapé, a parte da assinatura do técnico e a assinatura do cliente. Ou seja, vai ocupar uma folha inteira. Se você quiser que essa impressão ocupe apenas metade da folha, então deixa eu só voltar aqui, ó. Então posso vir aqui, por exemplo, na parte aqui de configuração. Eu vou marcar essa opção aqui, ó, para ele não mostrar o rodapé. Marquei, ele já dá aqui, tá ok. Quando eu vier aqui na parte de edição, que eu for imprimir essa ordem de serviço novamente, então eu posso, por exemplo, buscar pelo nome, posso buscar pelo número da OS, pelo telefone. Então, como eu sei que a OS aqui foi a primeira, então é a de número 1. Vou clicar aqui, pressionar Enter, ele já aparece aqui, ó. Se eu for imprimir essa ordem de serviço, eu já não tenho mais o rodapé aqui. Então eu posso simplesmente destacar aqui essa folha e usar apenas a metade, tá, pessoal? Então voltando aqui, pessoal, se vocês quiserem editar a ordem de serviço, basta clicar aqui em alterar, vocês têm a opção de fechar a ordem de serviço ou de excluí-la. Então, essa ordem de serviço, pessoal, que ela acabou de ser cadastrada, ela já foi lançada lá no Contas a Receber. E se você já está utilizando o sistema há mais tempo, todas as suas ordens de serviço que não foram lançadas anteriormente, elas serão lançadas de forma automática. Então, voltando aqui, eu venho aqui na parte do financeiro, informar recebimento ou editar contas a receber, que são as receitas. Então eu tenho aqui, ó, mês atual, eu tenho apenas essa aqui que foi lançada, ela está aqui na situação em aberto, então é uma conta a receber aqui R$450. E se eu vier aqui, pessoal, na parte de edição e, por exemplo, eu fechar essa ordem de serviço, então vou clicar aqui em todas e eu vou fechar aqui. E se eu buscar aqui novamente, que eu tenho que atualizar a lista aqui, por exemplo, ele vai estar aqui com uma conta que foi recebida, tá? Então já recebi esse dinheiro. Então eu vou fazer um outro lançamento aqui só para vocês perceberem uma coisa. Então vou lançar aqui rapidinho. Então aqui, feito o cadastro, eu vindo aqui em edição, vou aqui exibir todos. Então aqui eu tenho duas ordens de serviço. Uma está fechada e a outra está aberta. Nós já vimos que se eu fechar a ordem de serviço aqui, ela automaticamente vai ser marcada aqui como pago. Se eu atualizar aqui a lista, eu tenho duas contas a receber. Uma que está paga e a outra que não está. Então se eu fizer aqui a informação do recebimento, então aqui eu vou informar que eu recebi esse dinheiro, ele já coloca aqui para a gente como uma conta recebida. E se eu vier aqui, pessoal, em ordem de serviço novamente e exibir todos, o fato de ter marcado em contas a receber que eu recebi aquela conta não fecha a ordem de serviço, enquanto que se eu fechar a ordem de serviço, automaticamente ele já informa que foi uma conta recebida. Então isso aí vai facilitar para vocês, mas vocês não podem confundir as coisas, tá? O que faz em contas a receber não afeta o ordem de serviço, mas o que faz em ordem de serviço afeta o contas a receber. Então aqui, pessoal, por exemplo, se eu excluir aqui essa contas a receber, então vou dar um exemplo aqui, eu tenho duas contas a receber. Se eu excluir aqui de contas a receber, ela não será excluída da parte do ordem de serviço, porque eu excluí apenas a conta a receber. Então, se vier aqui, ó, eu tenho ainda duas ordens de serviço. Se eu vier aqui buscar em todas as contas, eu só tenho uma conta, porque eu fiz a exclusão da outra. Então, como eu faço para lançar novamente? Se a ordem de serviço ainda estiver aberta, você pode simplesmente editar e ela será lançada novamente. Nesse caso aqui eu excluí, deixa eu ver aqui,
pelo número da ordem de serviço aqui, eu excluí a ordem de serviço 2, porque eu ainda tenho aqui a ordem de serviço 1. Lembrando que esse número de documento aqui, pessoal, ele corresponde ao número da ordem de serviço, que é lançado automaticamente. Então aqui eu venho aqui em ordem de serviço. Então eu vou alterar aqui a ordem de serviço 2, vou apenas só alterar, tá? Então aqui eu vou fazer a alteração. E automaticamente, pessoal, ela volta aqui para contas a receber, porque você fez uma alteração. Então, se ela tiver sido excluída, ela volta para contas a receber. Porém, se você excluir do ordem de serviço, ela vai ser excluída definitivo do contas a receber. Então, vocês têm que ter cuidado nessa parte aí. Então, voltando aqui para exemplificar, eu vou abrir aqui novamente. Então, aqui eu vou fechar essa ordem, quer dizer, vou excluir esse daqui. Excluir aqui, e se eu vier aqui agora procurar pelo mês atual, eu não encontro mais aquela ordem de serviço de número 1. Então aqui, pessoal, vocês têm a opção aqui do financeiro, como eu falei para vocês, e uma parte que as pessoas estão perguntando é o seguinte: como faz para dar baixa parcial na conta do cliente? Eu já fechei a ordem de serviço, mas ele não pagou completo. Então eu quero, por exemplo, ele parcelou em 2 vezes, 2 ou mais vezes, né? Digamos assim, se não foi cartão de crédito. Então vamos ver aqui como a gente pode resolver isso. Então aqui eu tenho essa conta aqui, ó, que não está fechada. Então eu venho aqui em edição e eu quero fechar a ordem de serviço, tá? Lembrando que não é obrigatório você fechar a ordem de serviço para dar baixa no contas a receber. Então eu vou voltar aqui, ó. Esse cliente aqui, eu já entreguei o produto dele, ele fechou aqui a ordem de serviço. Então, quando eu atualizar aqui, então eu vou procurar aqui pelo mês atual, só clicar novamente, então já está pago. Mas ele não pagou completo, ele só pagou, por exemplo, R$100. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, eu vou editar isso aqui, colocar aqui no valor de R$100, vou editar. Então, já está aqui recebido R$100 e eu vou fazer um novo lançamento aqui desse cliente para o mês seguinte. O importante é você lembrar aqui, ó, o número do documento. Então aqui, ó, lançamento de contas a receber, cliente teste, número do documento 2, descrição aqui, eu posso botar o diagnóstico, foi o nome do serviço dele, então vou aqui copiar, vou colar aqui e eu vou colocar aqui a previsão do recebimento. Nesse caso eu vou receber no próximo mês e está restando apenas R$50. Eu posso colocar aqui uma observação que eu desejar, então aqui eu lançar. Acabei atrapalhando aqui, a descrição diagnóstico, o número do documento é 2. Então eu vou clicar aqui em lançar. Ele já fez o lançamento aqui, pessoal. Então, quando eu vier aqui que eu pesquisar pelo mês atual, ele não vai encontrar essa conta que eu quero, porque essa conta aqui é do mês seguinte. Então o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar, por exemplo, pela fonte pagadora. Então eu já sei que é cliente teste. Então eu vou ter todas as contas que estão dele em aberto. Ou eu posso pesquisar também pelo número do documento. Então automaticamente eu tenho desse cliente, eu tenho a receber R$50 e eu já recebi R$100 desse cliente. Então aqui, pessoal, nós temos a opção aqui também de despesas. Então, por exemplo, se for uma despesa que você pague todo mês, como por exemplo água, luz, telefone, aluguel, pagamento de funcionário ou alguma coisa assim, você pode lançar, aliás, você deve lançar em despesas fixas. Então aqui, ó, aqui é uma conta a pagar se for uma conta aleatória, mas se for uma conta que é fixa, por exemplo aqui, ó, aqui ele dá essa mensagem, vocês podem colocar aqui água. Então aqui o número do documento, vocês podem colocar o número do documento aí do recibo de vocês. E aqui o vencimento é para todo dia 5, por exemplo. Aqui o valor da água aqui, ela vem R$80, vamos supor. Aqui o cadastro. Aqui, por exemplo, energia. Aqui no documento opcional, vamos botar aqui R$200 e eu vou cadastrar. Só lembrando que quando eu for dar baixa aqui, informar pagamento, por exemplo, esse mês a conta de energia não veio R$200, ela veio 250. Então é só alterar e clicar aqui em informar o pagamento. Quer dizer, nesse caso aqui eu me equivoquei, pessoal. Eu apenas alterei aqui, ele continuou com R$200 e eu informei o pagamento. Então eu tenho que vir aqui, 150 e clicar em editar. Agora sim, ele fez a edição e a água também R$200, aumentou um pouco. Então eu vou clicar aqui em editar. Eu já posso, inclusive, pessoal, editar e informar o pagamento ao mesmo tempo, tá? Então eu vou editar aqui que está pago e que o valor aumentou. E só lembrando que quando eu editar na parte de informar o pagamento, não vai editar nas contas fixas. Os próximos valores serão lançados com os valores anteriores. Se a sua conta de água, por exemplo, passou a vir sempre R$100, vocês podem fazer uma edição nas contas fixas.
Então aqui, ó, editar despesas fixas. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, se eu editar aqui o nome aqui energia, vou botar aqui energia. Então se eu botar, por exemplo, aqui, ó, conta de energia, vou colocar aqui em alterar. Então todo mundo que tinha o nome aqui conta de energia, se eu fizer uma busca novamente, vai estar com o nome conta de energia. E se eu fizer uma alteração do valor, então vou botar aqui, por exemplo, para R$300. Alterar, sim. Quando eu buscar aqui novamente o mês atual, ele não vai alterar o lançamento anterior. Ele só vai lançar de R$300, por exemplo, no próximo mês, que você fez uma alteração da conta fixa. Mas se esse mês já tiver vindo R$300, basta você fazer a alteração que eu mostrei aqui. Então aqui nesse caso aqui seria alterar aqui para R$300. Bom pessoal, então eu creio que essa parte aqui do financeiro ela está bem explicada aqui para vocês. Então sendo que aqui é contas a receber e aqui é contas a pagar, tá? O que está em vermelho é contas a pagar e o que está em verde é contas a receber. Então nesse caso aqui pessoal, vocês podem buscar pela fonte pagadora, vocês podem buscar aqui, então conta em aberto. Então enfim, tem todo tipo de filtro aqui. Todas as contas também, só o que está vencido. A outra dúvida que o pessoal está tendo aqui, pessoal, é o seguinte. Nessa parte aqui de configuração, quando você vai fazer a alteração aqui da sua logomarca, então nós podemos aqui, por exemplo, alterar nome e logomarca. Então aqui, por exemplo, esse nome aqui, pessoal, é o que sai lá na ordem de serviço. Então aqui vocês podem colocar, por exemplo, o endereço da empresa de vocês, o CNPJ, e podem colocar aqui também o telefone, apesar que esse telefone vai sair no rodapé se vocês escolherem, tá? Então aqui fone, então aqui conclui, ou você clica aqui para escolher a logomarca. Então aqui pessoal, nessa parte aqui da logomarca, eu estou aqui na parte, escolhendo aqui uma imagem. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai dar um erro, porque a imagem ela precisa estar no formato JPEG. Então aqui tem um tutorialzinho ensinando como você fazer isso. Então vou fechar aqui, eu venho aqui na área de trabalho, que é onde está salvo aqui a minha imagem. Então aqui eu tenho essa imagem aqui da curso Excel. Você clica com o botão direito, escolhe a opção abrir com, Paint, e aqui quando você pressiona aqui F12, ou então aqui você vem aqui salvar como, então você clica aqui. Então aqui pessoal, ele está no formato PNG, então basta que você altere aqui para JPEG. Então clica aqui em salvar, quer dizer, vou salvar aqui na área de trabalho novamente, vou botar aqui como curso Excel 2. Então vou salvar, dar um OK aqui, e automaticamente aqui eu já posso colocar logomarca aqui pra gente. Então venho aqui de novo, sistema, alterar nome e logomarca, clicar aqui, curso Excel 2, ele já atualizou aqui pra gente, o nome aqui não tinha salvo, tá pessoal? Então vocês podem colocar aqui o que vocês desejarem, telefone, tudo, clique aqui em concluir, automaticamente aqui na próxima impressão que eu fizer, então vou exibir aqui todos, cliente teste, imprimir, então aqui já tenho aqui a logomarca, já tenho aqui os nomes que eu coloquei e não está mostrando aqui o rodapé. E só lembrando que o nome aqui, pessoal, mecânico, ele aparece aqui, tá? Conforme eu alterei lá. Então vou fechar aqui. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e